De volta no consultório de família e você é a nossa família quando nós nos reunimos para estudar sobre temas que são provocantes, que são extremamente necessários para o nosso autoconhecimento. Quando você está assistindo o consultório de família, faz às vezes de muitas situações de terapia, de ouvir um profissional, como se estivesse no consultório mesmo, só com você, esquece de tudo, se concentra nas palavras. Eu sei que nesse momento talvez você esteja envolvida noutra atividade, fazendo alguma outra coisa, mas é tão bom que também você tenha acesso ao nosso programa que fica disponível para que você continue estudando, continue pensando, continue pondo em prática novas atitudes, novas maneiras de você lidar com a vida. Estamos descobrindo no programa de hoje com o tema comportamentos autodestrutivos que nós muitas vezes agimos e reagimos sem saber exatamente o porquê, o que está por trás das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas maneiras diversas de nos comportar, de nos apresentar. E é muito, mas muito satisfatório para nós ter essa oportunidade de estarmos dizendo a você algo que possa de fato fazer a diferença na sua compreensão, na sua visão do seu mundo, do mundo à sua volta e provocar mudanças. Este é o ponto, é o que eu mais digo e repito, é preciso que haja uma provocação que te conduza a uma nova atitude frente à vida. Minha convidada de hoje é a psicóloga Heivli Melo. E você, é claro, convidado, muito bem-vindo e bem-vinda. Nós sempre aqui com muita alegria nesse cenário que ainda é novidade para a gente, mas com essa mesma vontade de ficar perto de você e trazer temas que sejam de fato relevantes. Essa é a outra palavra que eu quero marcar com você, que tenha relevância o nosso encontro a cada semana e que seja de fato agradável, de aprendizagem e de muito aproveitamento para mim, para você. Muito obrigada por sua companhia, viu? Obrigada por estar conosco. Vamos continuar aqui a nossa conversa sobre comportamentos autodestrutivos com a Heivli Melo. Tranquila até agora? Meio ansiosa, meio querendo fazer alguns comportamentos autodestrutivos, como beber alguma coisa. Pode tomar água, querida. Esse é construtivo. Esse é construtivo. Heivli, então vamos lá. Pergunta de agora. O que então primariamente determina as nossas atitudes? Eu gosto de pensar uma frase bíblica e de outros estudiosos, assim, o homem é o que ele pensa, né? O homem é o seu projeto, o homem é suas escolhas. Então, o que define ou determina essas atitudes são os conceitos de vida aprendidos e os conceitos de vida sentidos, que acontecem quando? Ao longo de nossa trajetória, desde o ventre materno, as informações recebidas, até o presente momento, agora de uma forma mais incidente, de 0 a 7 anos de idade, todas as informações recebidas do ambiente, como elas foram processadas e como elas foram traduzidas também pelos adultos significativos de minha vida, os meus tutores, fossem pais, tios, avós, quem me criou, e a maneira como eu internalizei isso vai determinar minhas atitudes. Se as interdições foram significativas, ou seja, se a forma como eu fui educada me mostrava a capacidade de pensar e me levava a ter um pensamento crítico e as minhas colocações, a expressão das minhas necessidades, dos meus pensamentos, das minhas emoções não eram criticadas, mas eram acolhidas e havia um comportamento solidário na família, onde a expressão das emoções, dos sentimentos, fossem eles quais fossem, eram empatizados e havia um acolhimento, um recebimento, além de um limite e uma disciplina correta para a minha saúde, sem tanto tamponamento, ou sem tanta repressão, ou crítica, a possibilidade é que eu tenha desenvolvido, eu tenha o quê? Os conceitos de vida aprendidos positivos. Consequentemente, associado a eles, vêm sentimentos igualmente positivos. Os dois juntos influenciam o meu modus operandi. Então, se a minha educação, vamos chamar de uma forma bem simplificada, foi boa, os meus olhos são bons, como diz o médico Lucas na Bíblia, né? Se os teus olhos forem bons, porque eu vejo a vida através de quê? Da minha subjetividade. De como o meu aparelho psíquico e a constituição do meu eu foi formada. E ela foi formada a partir do olhar do outro sobre mim. Por isso essa tamanha dependência, né? O outro me constitui. Principalmente de 0 a 7 anos de idade, quando o senso crítico, que é o superego, a censura, se forma. E aí eu tenho mais clareza e discernimento sobre o que é feio, o que é bonito, o que pode, o que não pode e assim por diante. Mas se esse ambiente foi coercitivo,
muito crítico, muito exigente, um forte autoritarismo. Quando os meus sentimentos que eram expressos eram criticados ou eram subestimados. Muito mimimi, muito sensível, essa menina chora por tudo. Ai, que coisinha mais delicadinha, com certa ironia. Ou, quando eu expressava o meu mal-estar, as pessoas se afastavam de mim, eu fui identificando que isso não era bom. Parei de expressar. E fui ficando agora concentrada em mim mesma e cuidando para não ser rejeitada. Heivli, tem a ver também com aquele momento, pode ter a ver também com aquele momento de quando eu caí e a minha mãe me disse assim, não chora não, foi nada, não chora não, mas estava doendo. Mas não chora não, não foi nada. Esse tipo de expressão ou de comportamento sobre aquela atitude, aquele momento em que a criança cai, está chorando, está doendo, isso é reprimir também Muito a capacidade de ela se expressar? De ela se expressar e, inclusive, de se entender. Porque, veja, o outro me constitui. Quando acontece alguma coisa que eu não sei porque eu estou sofrendo, machuquei o joelho, alguma coisa, estou sentindo uma dor, meu corpo está informando algo importantíssimo para mim. Olha, esse tipo de coisa machuca, o meu corpo está avisando isso, cuidado. O outro diz, não. Não está doendo. Está doendo, não. Assim, na realidade, esse outro que está fazendo a interdição está cuidando do medo dele, para ele não sofrer. Para não ver a criança ou esse indivíduo chorar, ele diz que não dói. Com isso, a criança passa a não reconhecer seus sintomas, seus sentimentos, suas sensações corporais. Porque, querida, olha, o ego é formado primeiro pelas minhas sensações corporais. As pulsões, quando eu choro porque estou com sede, com fome ou porque estou molhadinha, e a criança, né? Eu não mais. Você já está bem grandinha. Passou, agora estou próximo de novo à idade. Maravilha. Ok. Então, quando a criança não reconhece isso, o contorno do ego dela vai ficando fraco ou pouco nítido. Então, ela não sabe se é ou não é, se faz ou se não faz, porque ela pensa uma coisa, dizem que é outra. Então, sem dúvida nenhuma, esse tipo de abordagem não é salutar. É para dizer, está doendo, né, filha? Vamos tomar um remedinho? Vamos passar um remedinho, machucou a perninha? É assim mesmo, quando machuca, dói. Esse sanguezinho é só porque ralou a pelezinha, né? Arranhou a pele, mas não vai fazer muito mal, não. Isso é chamado continência ou parexcitação, porque quando a criança se machuca, uma série de excitações vão ao cérebro dela. É o medo, é a angústia, é a dor, que é a sensação corporal, uma sensação de desprazer muito grande. Então, quando o adulto nomeia aquelas questões, isso faz com que haja uma continência nas excitações mentais ao relaxamento e agora a criança adquire confiança nesse adulto e, por reconhecer agora suas emoções, passa a cuidar de si próprio. Por isso que uma das coisas mais lindas é quando a mãe ou o pai, enfim, o cuidador pega o neném que caiu no colo, a criança que caiu põe no colo, vem cá que a mamãe vai soprar. Isso. Aí passou? Muito bem. Passou, mamãe. Passou. E sai correndo, porque a mamãe soprou. Né? Exatamente. Ele foi acolhido, atendido. Se você observar, tem um outro ponto, o extremo. Por exemplo, aquele que tem uma atitude intrusiva, invasiva, agressiva. A criança cai, por exemplo, é muito comum o pai olhar, ô filho, caiu, vem cá campeão, vamos lá, vem cá, doeu, né, machucou a perninha, vamos lá que a mamãe vai dar um beijo mágico. Ele foi continente. A mãe, quando vê, o que é que ela faz? Meu Deus! Eu não sou muito boa em representar, não, tá? Mas vamos lá. Meu Deus, você caiu. Como foi que isso aconteceu? Meu Deus, olha aí, machucou, tá vendo? A criança berra horas, não é? Porque você exacerbou o medo. Ela já não sabe o que é, está sentindo uma coisa e esse adulto que deveria representar a segurança e a continência também está com medo. Ela vai recorrer a quem? Então, existe um transbordamento agora nessas excitações mentais. Uau. Lembrando que esse contexto da educação dos pais dá para um outro programa, um outro tema que é extremamente, porque tudo que envolve a relação pais e filhos é extremamente exigente de conhecimento, porque não tem uma cartilha e tem esse pai e essa mãe, cada um com sua história, cada um com aquela base que pode estar bem comprometida. E então podem ser eles mesmos agentes de muitos comportamentos autodestrutivos e destruindo, inclusive, agora a formação desse filho e filha. Uau, temos muito que conversar ainda, mas vamos retomando aqui os comportamentos autodestrutivos. E a pergunta agora é,
Não que tenhamos fugido do assunto, é claro, mas a pergunta seguinte tem a ver como recuperar, como é que retoma, como é que se torna senhor da própria história, se ao que parece nós estamos muito presos àquilo que nos aconteceu lá atrás, escravos ou vítimas, como eu usei anteriormente essa palavra, do que nos foi dado ou do que nos faltou lá atrás. Como é que eu mudo de comportamento agora, professora? O próprio termo, né, é interessante. Se a psicanálise usou como base para entender grande parte do que nos acontece e que não sabemos explicar com o texto da inconsciência, então mudança e consciência estão intrinsecamente ligados. Para que haja uma mudança de comportamento e eu deixe de usar desses comportamentos autodestrutivos ou outros de outra ordem, né? Como forma de resolver tensões que eu não sei a origem dos conflitos, eu preciso descobrir os conflitos. E a lógica, o que é que está por trás desse sentimento, desse sofrimento? Então, é tornar consciente o inconsciente, que é justamente a proposta da psicanálise. E que na psicoterapia, de forma geral, é o processo de autoconhecimento com vistas à autoconsciência e, posterior, autocontrole. É preciso, no entanto, que o indivíduo queira. A grande mudança acontece quando o indivíduo começa a perceber isso que lhe faz mal, identificar que de fato faz mal, aceitar que está fazendo mal e criar então sua própria demanda e buscar um tipo de ajuda que vai tirá-lo dessa condição de armadilha, né? Ele está solapado, está armadilhado nas questões do inconsciente. Então, a busca para a mudança é sempre a busca do autoconhecimento. É se permitir admitir que ele sabota seus próprios comportamentos e que ele é o causador disso, porque na medida em que você se torna um adulto, pelo menos do ponto de vista cronológico, não adianta ficar responsabilizando o passado. Chegou. Agora é você quem cuida de você. O movimento, o redirecionamento de tudo, dos seus impulsos, de suas emoções, vai depender do seu movimento. Então é preciso buscar esse tipo de lugar onde ele vai expor suas vulnerabilidades. À semelhança do que dissemos antes, que é o medo da rejeição, o medo da não aceitação, a repressão de as suas ansiedades, suas culpas, suas vulnerabilidades em termos de inferioridade. É um lugar onde ele pode falar sobre isso abertamente e até se permitir sofrer com essas lembranças. Porque só dessa forma, através da catarse, que é a expressão dessas coisas, é que ele vai conseguir associar o que desse comportamento se associa ao que desse conflito primário e o que é que esse comportamento parecia resolver. Porque é temporário, né? Volta tudo quando é o comportamento inconsciente. Então, sem dúvida nenhuma, a forma é buscar a consciência. Porque isso está no inconsciente. De uma forma simples, esse é o caminho. Lembrando, só ressaltando que fazer esse processo, muitas vezes, pode ser doloroso. Mas é isso que às vezes as pessoas evitam, porque vão sofrer. Então, às vezes, não procuram porque não querem reviver essas questões. Freud tinha uma fala sobre as pacientes histéricas dele. Ele dizia assim que, enquanto as atendia, percebia que grande parte delas sabia o que tinha, só não sabiam que sabiam. Ou talvez não quisessem saber, né? Não quisessem saber essas questões, né? Então, vamos lá. Qual é o significado de crenças negativas na falta de saúde mental de um indivíduo? Vamos falar um pouquinho das crenças, então, inclusive conceituando. E qual é o significado destas crenças? Porque muitos de nós acreditam, não dá para mudar, não dá para fazer diferente. Ou, não consigo, Reivli. Esse não consigo alija e aleija o indivíduo para sempre, né? Esse não consigo, ele próprio cria. Se ele nem tenta e diz que não consegue. Então, há uma força superior que o impede até de fazer esse movimento. Mas qual a relação entre atitudes mentais negativas e saúde? Isso. Eu gosto de pensar em dois grandes estudiosos. O Deepak Chopra, que é um endocrinologista indiano, radicado nos Estados Unidos, é filósofo, escreve vários livros espetaculares. Entre outros, o Sombra, que mostra exatamente esse ambiente ao qual não acessamos, essa urna de coisas que é a caixinha de Pandora, sai coisa bonita e coisa feia, né? Muito interessante. Ele diz assim, nós somos as únicas criaturas sobre a face da Terra
cuja a biologia é alterada pelo que pensamos e o que sentimos. Sim, nossos pensamentos estão sendo constantemente bisbilhotados por nossas células. E essas células são transformadas por esses pensamentos. Qual é o nome que se dá a isso? Psicossomática, né? E aí o Hitzge diz uma coisa muito interessante, que é o outro estudioso, Juan Hitzge. Ele diz assim que, ao estudar longevos, a característica de pessoas longevas e saudáveis, ele percebeu que, além do fator biológico, algumas características constituíam o denominador comum e estavam relacionadas a condutas e atitudes. Atitude é o que está aqui. A atitude é sempre anterior e interior ao comportamento. Então, o que está na minha mente chama-se atitude mental, que é o que você pergunta aqui. Uhum. Então, ele diz que observou que as pessoas que tinham algumas atitudes mentais ou condutas, melhor dizendo assim, tipo sono, sorriso, sabedoria, sexo, serenidade, essas pessoas tinham uma expressão maior na corrente sanguínea de serotoninas. Porque ele diz assim, cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que vai afetar os 5 trilhões de células que constituem nosso organismo. Você imagina o que é isso? Então, ele diz assim, essas pessoas tinham como atitudes amor, apreço, amizade, aproximação. Ele fala de condutas S, atitudes A, ou vice-versa. Ele usa o conceito de forma contrária. Mas ele observou que pessoas rancorosas, ressentidas, pessoas que eram constantes em reclamação, em resistência, ele notou a produção de cortisol, um hormônio corrosivo para a célula e que acelera o envelhecimento. Vamos rir mais, né, amiga? E essas pessoas tinham mais depressão, desespero, sentimento de desamparo, um comportamento como de desgraçado, né? Então, ele percebeu que, de fato, há uma relação direta entre o que o homem pensa e o que ele sente e como isso influencia seu comportamento geral, inclusive a saúde. Uhum. Esses são os aspectos mais importantes, né? Há uma escritora chamada Helena White, que diz que 10, no tempo dela, 1800 e muita coisa, 1900 e alguma coisa, 9 em 10 doenças, ela diz, examine o cérebro, ou seja, examine a mente, onde tudo procede. E hoje os estudos na psicossomática dizem que 99% das nossas doenças são psicossomáticas. Então, se quem está ali nos assistindo, pelo menos uma pessoa, e vamos imaginar que as outras milhares e milhares, estão no caminho certo. Elas sorriem, elas são pessoas mais dadas ao perdão, à gratidão, à bondade, elas estão indo bem. Mas tem só uma pessoa que ela está ressentida, muito magoada, muito frustrada e ela realmente, inclusive, está doente fisicamente. Como é que ela faz esse processo ela até quer fazer mudanças, mas para uma pessoa que passou uma vida inteira sentindo essa angústia, não é porque ela quer. Como é que quebra esse padrão? Pois é. Aí você falou do autoconhecimento. Ela pode não querer do ponto de vista, vamos pensar melhor. Assim, ela até quer. Esse até quer é relativo. Então. Nos acostumamos a tudo. Você não sabe as manobras que o nosso organismo é capaz de fazer para manter nossa integridade. Existe uma estudiosa chamada Joyce McDougall. Ela é uma psicanalista da contemporaneidade muito famosa e muito boa na sua psicanálise. E ela escreve um livro que nos chama a atenção, assim, Em Defesa de uma Certa Anormalidade. Quando a normopatia está a serviço da saúde, ou seja, da integridade desse sujeito. Ou seja, se mexer nessa estrutura pode desintegrar o sujeito, ele pode psicotizar ou não suportar. Psicotizar significa cindir com a realidade. Ele não dialoga mais com a vida, ele dialoga com o seu mundo interno, certo? Então, esse querer é relativo. A outra coisa que pode ser que a pessoa pareça querer, mas não quer de fato, é que este sentimento a constituiu. O que é que eu quero dizer? Está há tantos anos com esse sentimento que é como se ele fosse o companheiro dela e dissesse a ela que ela está viva. Então, mudar isso pode ser assustador,
Some-se a isso o fato dela ter uma série de desculpas e razões tangíveis e palpáveis que justifiquem o seu mal-estar. E aí, essa incapacidade de esquecer o passado, essa incapacidade de decidir perdoar as questões do sofrimento, admitir o desamparo, mas querer, de fato, viver uma vida diferente, vai depender de quanto essa pessoa acredita que uma outra forma de vivenciar emoções continuará definindo a sua integridade. Então, há um medo aqui. O que é viver sem isso? Então, há os que querem, de fato, tanto é que chegam ao consultório, tá certo? Eu não aguento mais sentir isso, eu não quero mais, eu vivo sofrendo, eu tenho raiva, tudo que acontece comigo, eu já fico magoada, ressentida, chorando. Há essas pessoas que chegam com esse discurso. A consciência já está ali, a consciência do mal-estar, não do conflito. Okay. Mas há outras que, a vida é assim. Eu já vi isso acontecer, não vai dar em nada, não. Então, é um querer relativo. Então, vamos reforçar para os que querem de verdade e também, claro, se o que tem o querer relativo, assuma essa responsabilidade ou essa esperança até, não é nem na responsabilidade do peso que você tenha que carregar, mas da possibilidade que eu e você, todos nós temos, de tomar novas atitudes, gerar novas emoções e então comportamentos diferentes dos que têm nos regido até agora possam se estabelecer. Então, em suas palavras, diante de tudo que dissemos, que pode parecer até pesado, porque nós tocamos em questões que pode ali do outro lado ter gerado lágrimas, ter gerado alguma resistência. Não, não é assim, não é desse jeito. Eu não ajo dessa maneira por isso. E, enfim, dialogando com a gente, né? Então, estou vendo aqui pessoas que estão me mandando mensagens. Tem, inclusive, a Marli dizendo que acho que a gente está falando, de fato, de coisas muito pesadas. E que, inclusive, ela tem até evitado ouvir sobre esses assuntos. E ela faz uma queixa, ela diz assim, será que sou só eu que tenho sentido que o programa tem falado de temas difíceis? Talvez você tenha perdido, por exemplo, o programa da semana passada. Sabe do que nós falamos na semana passada? De riqueza. Descobrir sua riqueza, descobrir seu potencial, descobrir as coisas boas que você pode realizar. Você perdeu o programa da semana passada, então não vale tirar por um ou outro que você assistiu, porque de fato nós estamos aqui trazendo temas difíceis, porque a vida é difícil para muita gente. Nós recebemos pedidos de ajuda de muita gente que está em desespero, que não tem um consultório para entrar e ficar, para ser atendido, atendida nesses rincões, nesses lugares todos no Brasil, em tantos lugares. Para você ter uma ideia, São Paulo é reconhecidamente como uma das capitais no mundo com maior número de pessoas com doenças emocionais mentais, com gravidade. Então, nós não podemos ficar aqui falando de florzinha, corzinha, amorzinho o tempo inteiro, como se desprezando as dores que as pessoas estão vivendo. E é falando das dores que a gente aprende a dar valor às flores, sabia? Então, mas assiste o programa da semana, você perdeu o programa da semana passada e tantos outros programas falando de educação, de saúde, bem-estar, e este não é diferente, mas toca em feridas. Um abraço para você. Viu, Marlir? Para o Francisco também, obrigada por seu carinho. Rafael Lincoln, dizendo que assistiu o nosso programa primeiro no nosso canal no YouTube, nos descobriu e agora está com a gente. A Maria Suani, lá em Juazeiro da Bahia, e tantas outras pessoas queridas nos acompanhando. Mas, por fim, eu quero pedir que você, então, nos conduza a fechar tudo isso que nós dissemos na direção da esperança, do que é mesmo capaz de um ser humano fazer quando ele decide de verdade. Olha, a esperança já é o mobilizador. Não é? É que interessante, né? Se eu acredito que é possível haver uma renovação e eu viver uma qualidade de vida muito melhor, isso já é a esperança e ela já me mobilizou. Até porque também a história ao nosso redor mostra pessoas que tiveram dificuldades de outras ordens ou parecidas, buscaram algum tipo de ajuda e saíram dessa posição. É preciso admitir ou é preciso entender que é possível, olha, é possível se sentir melhor. É possível descobrir uma forma de ser inteligente no sentido de escolhas boas sem se desintegrar. Então, quando a gente ouve uma questão como a Marli, né, sou muito solidária ao sentimento dela,
essa coisa pesada é porque está acessando suas próprias dores. E é uma coisa que ela vem talvez lutando para fazer de conta que elas não existam, para dar conta do dia a dia. E aqui nós estamos trazendo e revelando possibilidades do passado de cada um de nós na nossa história de educação que nos levaram à posição existencial que estamos hoje. Então, a esperança deve basear-se no desejo de ser feliz. Porque as pessoas que estão travadas ou armadilhadas nas questões dos conflitos inconscientes, às vezes não conseguem amar, não conseguem construir vínculos relacionais saudáveis, não conseguem fazer, às vezes, escolhas apropriadas às situações vigentes e terminam aqui e acolá pagando um preço alto por essas escolhas inadvertidas, uma vez que estão sequestrados. Entender que resolver esse dilema ou esses dilemas significa ver a vida sobre outro ângulo e há uma mudança de fato na personalidade. Quando a gente acessa o inconsciente, ele deixa de nos sequestrar. Deixamos de ser piegas ou vítima de nós mesmos e agora administramos nossa vida. Veja que coisa maravilhosa, né? É admitir que é possível ser feliz. Isso deve ser o caminho que vamos levar para esse ponto, né? Que ótimo. Revely, muito obrigada. É um prazer ter você. Querida. Combinamos de voltar? Opa, então, já, já. Obrigada. Obrigada você aí pela companhia. Obrigada, família. Que Deus abençoe a todos nós, nos dando, de fato, esta oportunidade de recomeçar, de refazer, de rever a nossa estada nessa vida de maneira adequada. Mas precisamos retornar ao Calvário até chegarmos à glória. Muitas vezes tem que ser assim. Primeiro a cruz, depois a glória. Porque, afinal de contas, cada um de nós carrega a sua. Mas não perca a esperança da luz e da glória que Deus tem para cada um de nós. Toda angústia ainda chegará ao fim. Todo sofrer ainda cessará. Toda lágrima será enxugada. Nós não servimos a uma vida comum, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, presente e fiel. E Ele prometeu que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que Ele fará novo tudo. Tudo outra vez será renovado. Não mais tristezas, não mais más memórias, não mais comportamentos autodestrutivos, não mais. Mas não jogue isso lá para frente. Pode começar hoje. A esperança que eu tenho hoje em Cristo me faz já hoje sentir a plenitude da graça de Deus presente. Pense nisso, confie nisso e até a semana que vem.